A SAF do Botafogo é uma mentira, segundo as palavras de Andrei Sanches, ex-presidente do Corinthians, figura bem conhecida no cenário do futebol nacional. Palavras absurdas que já foram desmentidas por Tairo Arruda, CEO da SAF Botafogo. Luiz Castro revelou que teve outras propostas além da do Al Nassr para deixar o Botafogo. Em entrevista ao canal GOAT de Portugal, ele falou sobre o momento em que deixou o clube e sobre como foi a sua missão em treinar o alvinegro carioca. Vamos falar também sobre a venda de ingressos para o jogo do Botafogo de quarta-feira contra o Defensa e Justiça, válido pela Copa Sul-Americana. Fala rapaziada, eu sou Rafael Barbosa, setorista do Botafogo no canal Fogão do Meu Coração, e hoje nós vamos falar sobre todos esses assuntos que eu passei para vocês aqui na introdução do vídeo, a começar pela entrevista que o Castro deu ao canal GOAT de Portugal. Entrevista interessantíssima em que ele começa falando o seguinte: quando fui contratado pelo Botafogo, eu tinha o compromisso de construir uma organização, construir um elenco para uma equipe pronta a lutar por algo maior do que aquilo que existia quando cheguei. Esse algo maior era lutar por uma vaga na Libertadores e ser uma equipe que sempre fosse respeitada onde fosse jogar. Essa construção foi feita, aquilo que era meu compromisso com o clube em termos de projeto, eu senti sólido, senti que tinha uma organização pronta para atacar qualquer adversário do Brasil. Galera, isso o Castro conseguiu entregar. Nesse aspecto, a missão dele foi sim cumprida. O Botafogo hoje é isso. Uma equipe que disputa contra qualquer adversário do Brasil, briga na parte de cima da tabela e, bom, quem está acompanhando o Campeonato Brasileiro esse ano sabe do que eu estou falando. Nesse ponto, a gente tem que falar que o Castro cumpriu a sua missão e nessa declaração aqui, ele está certo sim. Mas, continuando para o que ele disse nessa entrevista, houve várias propostas para sair. O ano foi muito rico em propostas, foi muito visível. Nenhuma delas me fez deixar o Botafogo. Achava que tinha algumas coisas a consolidar, mesmo na defesa. Na transição da temporada, tínhamos que consolidar e era importante fazê-lo. Depois de ter feito e de sentir, aí já se pode pensar em outras coisas. Ou seja, nesse trecho aqui, o Castro diz que ele recebeu propostas para deixarem o Botafogo em um momento em que ele sentia que o time não estava pronto para caminhar sem ele. Essas propostas foram negadas e depois que ele sentiu que o Botafogo já estava pronto para caminhar sem ele, ele começou a olhar outras propostas que poderiam chegar, principalmente a que ele realmente aceitou e que cravou sua saída, a do Al Nassr. Mas continuando aqui, o Castro continuou a falar sobre sua missão no Botafogo durante essa entrevista. O contrato prevê. Aí podemos pensar, isso não está em causa. Para mim, as coisas estão muito claras na minha cabeça. Eu vendo trabalho para a minha empresa e tenho contrato assinado com a minha empresa. Se a sua empresa lhe quer por 30 milhões ou 5 milhões, desde que as alíneas sejam cumpridas, bem confuso isso aqui, hein? Está tudo certo. Para mim, o Castro realmente é meio confuso em algumas declarações que ele dá, cara. Cara, eu tô até com vontade de ler isso aqui, falando com a voz do Castro tá na minha cabeça até hoje, cara, de tantas coletivas que eu vi dele. Então eu vou ler isso aqui como se fosse ele falando. Depois tem o lado emocional. E eu me liguei emocionalmente, muito o Botafogo, continuo ligado emocionalmente. Eu tenho lá muita gente que gosto muito do clube, mas isto não é inválido, é o que fui vendo qual o momento da minha vida que estava adequado na minha saída ou não para esta proposta do Al Nassr, que é um projeto pouco parecido com o do Botafogo, de construção de uma equipe, de uma organização e de nos estabilizarmos a equipe num nível alto, deixar o olho sobre a academia e base, exatamente um Botafogo com uma dimensão muito parecida, esse é o teu Castro. Ou seja, galera, já era hora dele deixar o Botafogo realmente na cabeça dele, porque recebeu uma proposta muito boa e não tem nada demais no que ele disse aqui nessa entrevista, nada que o botafoguense não pudesse esperar a partir daquilo que a gente já viu o Castro falar. Ele já não estava tão insatisfeito, ele já... Cara, enfim, ele estava satisfeito aqui, gostava do Botafogo, gostava do trabalho que ele estava realizando, mas chegou uma proposta irrecusável e o que ele quer no momento é ficar bem com as duas torcidas. A do Botafogo, ao qual ele trabalhou, ao qual ele foi feliz em um dado momento da sua carreira, e ao qual ele está no momento, que é a do Al Nassr. Enfim, Luiz Castro, são águas passadas. Valeu, Castro, obrigado por tudo. Seja feliz e que nós sejamos felizes aqui também, principalmente na quarta-feira, no jogo contra o Defensa e Justiça pela Copa Sul-Americana, que é o assunto da vez. Foram abertas as vendas
em postos físicos. Postos físicos que, no caso, né, só tem um posto físico, que é no estádio Newton Santos. Isso eu preciso dar uma puxada de orelha em vocês, hein, torcida? A procura de ingressos para esse jogo tá bem baixa, essa é a realidade. Tá bem fora daquilo que a gente está acostumado a ver para os últimos jogos, principalmente no Campeonato Brasileiro. Então, torcida, vamos embora. Jogo importante. Faltam 5 jogos para o bicampeonato da Copa Sul-Americana e a gente precisa lotar o estádio contra o Defensa e Justiça, que não será um jogo fácil. Então, torcida que não tem como comprar os ingressos pela internet, as vendas já estão abertas no posto físico do estádio Newton Santos, que, segundo aqui a matéria do Fogão Net, né, está situado no setor norte. Correto. No setor norte, a bilheteria do setor norte é onde está sendo vendido os ingressos para o jogo de quarta-feira. E para fechar aqui o último assunto do vídeo, o mais importante aqui do nosso vídeo, Andrei Sanches disse que a SAF do Botafogo é uma mentira. Olha, disse que o Botafogo atrasa salários, disse que o Botafogo faz mutreta de empréstimo de jogador para pegar barato e vender mais caro, e é isso e aquilo. Deu uma declaração recheada de erros de português, bem esdrúxula realmente a declaração de Andrei Sanches, que foi desmentida já pelo CEO Tairo Arruda. E bom, eu vou ler aqui a declaração do Andrés aqui para vocês. A SAF do Botafogo é uma mentira. Está em primeiro lugar e ninguém fala. Salário atrasado, pegando dinheiro emprestado em banco, fazendo carta de crédito, que sabe Deus lá como. Só que está em primeiro, aí ninguém fala nada. Eu não sou contra a SAF, eu sou a favor da SAF. No Corinthians não, porque o Corinthians é muito grande e autossuficiente. Ah, calma aí, cara. Não. E o Corinthians é muito grande, mas o Botafogo não é. O Vasco não é. O Cruzeiro não é. Todos esses são SAF, Andrés. Todos esses são SAF, cara. Você tá errado, cara. Você tá errado. Mas enfim, continuando. Agora o Botafogo está em primeiro lugar e ninguém fala nada. Tá pegando dinheiro emprestado em banco, não tá pagando. Vou vender um jogador emprestado, $400 mil. Depois vou lá emprestar, aí vende por $10 milhões. Pô, nós vivemos no Brasil, pô. Aquele Jefinho que eles venderam lá era emprestado. No dia seguinte era $1 milhão, depois virou 10 milhões. Pô, cara, para começo de conversa, que o André está completamente fora da realidade. Ele está completamente desinformado ou mal intencionado até de dar esse tipo de declaração, porque não é possível, cara. Olha, o Botafogo realmente pode ter tido em algum momento algum problema em relação a atraso de salário, mas isso é devido à questão do fluxo de caixa, que não é novidade para ninguém que o Botafogo sofre com isso. Gente, o Botafogo não nada em dinheiro. A realidade financeira do Botafogo, nós que somos torcedores e acompanhamos o dia a dia do clube, sabemos, mas quem não acompanha o dia a dia do clube tem no mínimo, e está no meio do futebol, tem no mínimo a obrigação de entender o que realmente está acontecendo no clube, que é uma coisa completamente fora daquilo que foi dito aqui pelo Andrés. O Botafogo não nada em dinheiro, mas não deve salários atrasados. O Botafogo não faz mutreta de empréstimo de jogador para lá e para cá, para pegar baratinho e vender mais caro. Não. O que existe no Botafogo é um projeto. Essa relação que ele fez aqui do Jefinho é uma coisa muito doida, cara, na minha opinião, porque o Botafogo fez com o Jefinho uma bela venda, uma bela captação de atleta, fez um trabalho maravilhoso com o Jefinho em todos os aspectos que você for parar pra ver, cara. E ele traz essa situação aqui como se fosse algo extremamente errado que o Botafogo tenha feito com o jogador. Enfim, cara, o André está completamente fora da realidade e ele foi extremamente bem respondido por Tairo Arruda, CEO da SAF do Botafogo, que botou a cara no Twitter para falar o seguinte: Andrei Sanches é uma figura conhecida no futebol brasileiro e que tem essa característica peculiar de agir, mas também nunca lhe faltou humildade de reconhecer erros. Respeitamos o Corinthians, com quem temos uma ótima relação através do presidente Duílio, e não vamos inflamar polêmicas. Caso o Andrés queira conversar para entender melhor a dinâmica de uma SAF, estamos à disposição para esclarecimentos. Sobre salários e outras inverdades, isso naturalmente não procede. Bom dia a todos. Ou seja, foi perfeito, mais uma vez, Tairo Arruda em sua resposta para Andrei Sanches. O Botafogo não
não deve salários atrasados, o Botafogo faz um excelente projeto em relação à sua SAF e o ex-presidente do Corinthians, Andrei Sanches, está completamente fora da realidade em dar essas declarações, mas com muita classe foi respondido por Tairo. Realmente o Tairo teve muita classe em dar essa resposta, falou sobre o passado recente do Andrés em suas declarações, disse também que não lhe falta humildade de reconhecer os seus erros, e eu espero realmente que o Andrés venha a público reconhecer os seus erros, que realmente, como eu falei aqui algumas vezes, ele está bem fora da realidade quando o assunto é Botafogo. Bom, galera, chegamos aqui ao final do vídeo. Quero pedir para vocês se inscreverem no canal, deixe seu like aqui no vídeo, manda esse vídeo para aquele seu amigo botafoguense e siga o Fogão do Meu Coração em todas as redes sociais. Vocês ainda vão me ver mais vezes por aqui. Valeu, galera. Um abraço.